Mais um episódio do Com a Palavra Você, especial Casa Cor Goiás 2025, aqui no ambiente Casa Cash. E hoje eu converso com ele, que é conhecido como o paisagista dos famosos e que já está na sua quarta edição da Casa Cor. Muito bem-vindo, Leandro de Paula. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, é uma honra participar desse, vamos falar, um evento, né, que a Casa Cor está proporcionando para os arquitetos poder divulgar, mostrar um pouquinho mais do seu trabalho. Então, só tenho que agradecer você e a Casa Cor por proporcionar, mais uma vez, eu apresentar esse projeto maravilhoso e estar aqui Mas a Casa Cor só contemplando. existe porque a gente tem talentos como o seu participando aqui, que faz essa mostra, essa coisa maravilhosa, esse passeio gostoso, um lugar onde a gente vem e descobre tendências, o que vem por aí, como está o seu ambiente desse ano, que está um encanto, né? Esse ano foi muito desafiador. Eu até conversei com a Sheila, talvez eu não vou aceitar mais a proposta. E ela, não, você tem que estar, eu preciso do seu nome aqui, vamos firmar. Porque meu espaço ele foi meio reduzido. Uhum, Então, eu não gostei da forma que ele foi apresentado. uhum. O primeiro impacto não foi legal. E um jardim, o legal de se ver é quando você consegue visualizar ele ao todo. Uhum. E no meu ambiente esse ano, ele ficou um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Então eu tive que linkar esses fragmentos para mostrar que toda aquela parte era meu jardim. Mas eu acho que foi isso que deu charme. Só que, como eu falei, você não consegue visualizar o jardim todo, aí a pessoa não ia entender muito o que era o jardim. Então eu parti para um princípio de trazer lembranças. Então hoje o meu jardim foi bem aceito, bem aplaudido, porque ele trouxe esse sentimento para quem está ali, que é olhar e lembrar, fazer uma retrospectiva Uhum. interna. Nossa, na casa da minha avó tinha Memórias afetivas ali. memórias afetivas. Que Então, bacana. quem olhar meu jardim de qualquer ângulo, ele vai entender o jardim todo. Ele vai lembrar da casa da avó, vai lembrar de uma praia, vai lembrar de um resort que ele foi inspirado nas paisagens nordestinas, aquelas paradisíacas mesmo, areinha branca, com casca de coco, palmeira, bananeira, que tem Que muito no Nordeste. Que é justamente isso que passa pra gente. Quando a gente chega ali, a gente tem um respiro mesmo, né? Tem Positivo. uma sensação de estar realmente. Gente, agora eu relaxei, agora eu tô tranquila. Literalmente ele traz aquela calma, né? A Exato. calma pra alma. Esse é o trabalho do artista, esse é o trabalho do arquiteto, do paisagista, que é justamente colocar num projeto sentimentos também, não é? Não é Isso. só criar o esboço ali e deixar bonito. Tem que dizer mais. Isso, ele traz essa parte de lembrança e aí automaticamente volta o sentimento. E onde que você foi buscar essa inspiração para conseguir fazer essas conexões? Eu gosto muito de praia, quem não Uhum. gosta, né? Oh, E eu conheci uma cidadezinha, chama São Miguel dos Milagres. Então, quem conhece, lá é maravilhoso, onde fica perfeito, São Miguel dos em Milagres? Alagoas. Alagoas. E aquela areia mais clara, palmeiras, folhagem, bananeira demais. Eu sempre gostei de colocar nos meus projetos bananeiras. Uns não gostam, atrapalha, enfim, mas eu sempre gostei. Então eu tenho essa, tive essa vontade de replicar, né, de trazer esse sentimento que eu tenho com praia, Uhum. com Nordeste, nordestino, né, pra dentro da Casa Cor. E ficou maravilhoso, gente. Você ainda que não veio à Casa Cor ou que quer voltar, passa lá e dá esse olhar no ambiente que chama Jardim Raízes. Raízes. Ficou maravilhoso. Você está de parabéns. E você tem uma história já longa, né, com a Casa Cor. Quarta edição. Aonde que você começou? Qual foi seu primeiro projeto? Você lembra? O primeiro projeto foi naquela Casa Cor, acho que foi 2021, 21. Lá no Flamboyant. no Flamboyant. Uhum, E o primeiro projeto foi um jardim vertical. Depois eu fiz um jardim que era ao redor do restaurante do Ian, com uhum. flores. No terceiro ano eu fiz a praça total, que eu plantei mais de 40 mil flores. Ai, ficou Eu lindo. fiquei referência no estado de Goiás em relação a plantio de flores. E O ano... flores que você replicou em casas de pessoas bem famosas Isso, que eu conheço. isso.
A casa do Eric Johnson mesmo virou uma vitrine no condomínio. Aquela primeira casa do Rafa também, Do ali Rafa Eduardo também. no Goiás, né? Isso, Alphaville, Goiás. Exato, ficou linda aquela frente da casa dele. Ali, a casa do Eric Johnson virou um tapete. Então, foi aonde que demonstrou mais meu trabalho em relação à qualidade, sabe? Uhum. E aí o pessoal começou chamando isso, e aí eu apresentei isso também na Casa Cor. E como é que é você chegar para uma pessoa que está te contratando e você fala, vamos fazer um jardim de flores? Exige uma manutenção maior? É mais caro? Como convencer essa pessoa de embarcar na sua ideia? Alessandra, boa pergunta. O que acontece? Todo mundo gosta de flor. Uhum. Aposto que você gosta de Eu receber uma orquídea, uma flor, um arranjo. Só que, quando você ganha, vai ficar bonito. Vai. E parece que passam uns 15 dias, ela murcha e estraga. Uhum. Pro jardim é a mesma coisa. Então, todas as flores são perenes. Ela tem um período, ela flore e ela passa aquele prazo e ela vai cair. E, diferente de todo mundo pensa, né? O paisagismo, quando você agrega muitas plantas, fica um valor exorbitante. Depende do tamanho da área. E aí o cliente olha e fala, nossa, eu vou gastar com flor, mas daqui tanto tempo eu tenho que trocar de novo. Igual a prefeitura. A prefeitura planta, fica lindo. Passa 3 meses, ela vai lá e arranca tudo e planta de novo. Aham. Porque às vezes compensa arrancar tudo e plantar de novo do que fazer uma poda, esperar brotar. Então tem isso. Então criou essa nuvem preta sobre jardim que tem muitas flores. Exatamente. É uma manutenção constante e difícil. Isso. E acaba sendo onerosa, né? E há mais ou menos 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui para Olambra, que é a capital das flores, né? E eu conheci um produtor de flor. E eu observando o clima parecido demais com o nosso aqui, muito sol, e elas florindo e E lindas. lindas, lindas, e aguentando mais de 6 meses bonita. Uhum. Eu falei, eu tenho que levar isso para Goiânia. Que Não- você faz? não Que tem. magia é essa? E aí eu fiz um mini curso com ele, ele me passou as instruções de adubação, e enfim, a gente deu uma melhorada depois de plantio. de plantio. Isso. E virou referência. Eu lembro certinho. O primeiro serviço que eu fiz, eu tomava conta de um condomínio de frente ao zoológico. Uhum. De frente. Tinha uma praça. Aí eu cheguei no síndico, lá sempre tinha um obstáculo no meio do jardim que colocava folhagem, nunca ia pra frente. Aham. E eu apresentei pra ele a proposta de plantar sampates de flores. Né? Aham. Ele falou, Leandro, não vou gastar isso com isso tudo de planta, vai morrer e não sei o que. E falou, eu falei, vamos fazer um combinado. 3 meses. Se ela não ficar bonita, você não precisa me pagar. Depois de 3 meses, se ficou bonita, você me paga. Alessandro, você não vai entender. Com 2 meses, 2 meses. Eu cheguei um dia, tinha noiva tirando foto lá, deitada. Virou cartão Virou postal. cartão postal. Que legal. E aí E ele te pagou. Ele me pagou, aí as flores durou 8 meses, bonita. Aham. Depois a gente tirou, plantou mais 2 ciclos. Uhum. Então, o valor da agregação que ela trouxe, a beleza, Aham. se paga tranquilamente. E isso E isso eu fui deixa o pioneiro em condomínio Goiânia. ainda mais bonito também, Com né? Os certeza. moradores ficam mais felizes, têm orgulho de ter um jardim bonito, Na né? Casa Cor do ano retrasado, nós plantamos 40 mil flores. Virou aquele mar, um quadrado, um mosaico. E né? ficou super instagramável, muita gente tirando foto Nossa, lá também. ficou parecendo uma obra de arte. E falando dessas jardins de flores que ele plantou na casa do querido Rafa, do Eric Johnson, eu sei que você também fez da Glória Pires, a casa dela também. Isso, foi lá em São Miguel, por isso que eu conheci São Miguel dos Milagres. Foi através da casa dela? Foi. Que legal. E lá, que você projetou lá para a casa dela? O que você levou? Lá, na verdade, eu levei o projeto meu. A gente fez um gramado com plantas da região, bananeira, folhagem, toda a irrigação, gramado. E o legal de lá, assim, que você perguntou o que eu levei tudo. Tudo. Eu não comprei nada lá. Aham. Infelizmente, a região bem precária em relação à estrutura, então eu não quis arriscar. Porque... E pro clima? E adaptar essa folhagem daqui? Não. O que eu levei plantas do clima de lá. Só que eu não deixei tá. pra comprar lá, porque lá não tem viveiro, não tem Aham. floricultura, sabe? Você não encontrava, Não né? encontrava. Aí eu levei tudo de Goiânia pra lá. São estudos constantes, então, porque quando você chega numa cidade diferente, num estado diferente, com um clima diferente, você tem que entender aquela terra, o tempo, o período de chuva. Claro, toda planta, ela
tem uma regrinha básica, planta de sombra ou de sol. Então esse é o básico do básico. Uhum. A partir daí, aí tem adubação, estilo de clima. Ah, essa planta aqui ela é de sol, só que ela só vai bem no Nordeste, porque a insolação é mais forte do que em Goiânia. Uhum. Então tem esse trabalho de estudo. Não adianta você vir só plantar. Por isso que é importante você contratar um projetista, um paisagista que entende não só de projeto, mas entende também das plantas e adubação. De como elas vão lidar naquele ambiente. E hoje, dentro do seu trabalho, você só faz jardins externos, ou se eu quiser fazer alguma coisa dentro do meu apartamento, da minha casa, você tem esse trabalho também? Porque cada vez mais a gente vê o verde, né? Entrando dentro do lar. A minha empresa hoje, eu falo que eu sou 50% empresário e 50% Como que é o paisagista. nome da sua empresa? Pode. A minha empresa chama Agroenge. E quem quiser seguir a Agroenge, tem É, Instagram? O Instagram é o meu, Leandro Paisagista. Aí eu linko o meu nome com a Com a empresa Agroenge. para transmitir essa qualidade do paisagista Leandro dentro da empresa. Que legal. Acaba sendo um só, né? A Agroenge e o Leandro. Porque quando a minha equipe chega lá na sua casa para cuidar do jardim, talvez eu não vou estar presente. Mas quando você vê o nome Agroenge, você vai lembrar, o Leandro. Já passa Nossa, então credibilidade. beleza. Então eu sei aquela qualidade que ele apresenta. Então, Mas, voltando, eu consigo levar um jardim para dentro do meu apartamento? isso. O paisagismo ele é bem amplo. Então, tem várias frentes de serviço, floricultura, projeto, manutenção. Hoje a minha empresa ela é especializada em projetos e execuções. Então essas execuções pode ser um jardim de terra normal ou pode ser um jardim dentro do seu apartamento. Ah, mas não tem lugar para plantar. Então a gente vai projetar um ambiente que vai ser agradável dentro da sacada, dentro do hall do seu prédio, enfim. Com vasos, talvez até jardim vertical, dá Que para legal. fazer. As floreiras dos próprios Floreiras. prédios. Então, tudo isso a minha empresa proporciona para o cliente. Que legal. Então, eu tô querendo reformar meu apartamento, tô querendo ter uma hortinha dentro da minha casa. Você consegue fazer isso também? Consigo, mas aí vamos analisar o caso. Eu quero uma hortinha. Então, a hortinha precisa de sol. Aham. Lá no seu apartamento vai pegar sol? Nossa, Leandro, não vai. Então, eu já te elimino. Ó, Você não... faz projeto e não milagre. Isso. Porque assim, não adianta eu ir lá e plantar e te abandonar. E não ter resultado. Eu preciso que meu trabalho seja com qualidade para você gostar e indicar para sua vizinha, para seu tio, para seu parente. Então, antes do projeto em si, existe até uma consultoria também, né? Com certeza. Eu nunca faço o projeto sem ir no local. Sempre eu vou, eu peço um coordenador para ir, tirar foto, faz uma análise, leva para o escritório e a gente projeta em cima. Quantos projetos você já executou? Você tem uma noção? Nossa, pergunta difícil, hein? São quantos anos de mercado nesse trabalho? No mercado eu tô como paisagista há 12 anos. 12, já é um Com bom a minha caminho. empresa Agroenge já tem 6. 6 anos. E atendendo o estado de Goiás, outros estados. Já fiz trabalho em Alagoas, São Paulo, Minas e Goiás. Que bacana, que legal, muito bom. E você falou qual que é seu Instagram? Leandro Paisagista. Leandro Paisagista. Só isso. Se Isso. bateu é o único que vai ter lá. Que vai ter. E você faz a consultoria, a visita técnica, o projeto e a execução. A execução seria o quê? Montar e manter ou manter a manutenção? Eu vou lá na sua casa, faço uma visita técnica, coleto os dados. Aham, A partir dali eu vou montar seu projeto. certo. Finalizei e vou te apresentar. Se gostou, gostei. Aí eu vou montar o projeto, o orçamento de execução. Vai custar tanto para deixar seu jardim desse jeito que está aqui no papel. A partir dali entra a execução, que é o plantio daquele paisagismo. Finalizou o plantio, eu vou te entregar o jardim. Só que nunca na vida o jardim vai ficar bonito do jeito que está naquele projeto assim que termina. Claro. O segredo do jardim bonito é o quê? Manutenção. E você dá essa manutenção também? E aí eu tenho as equipes especializadas em manutenção. Ah, que bacana. Hoje- E essa hoje- acontece de quanto em quanto tempo? Mensalmente. Mensalmente No você vai mínimo, até lá. tem que ser Uma vez no mês. Uma vez por E mês. você treina a pessoa para ela mesma cuidar do seu jardim durante esse mês, quando você não está lá presente? Existe também essa aulinha? Isso é importante ressaltar
a importância de uma equipe. Uhum. E eu, graças a Deus, eu consegui e estou conseguindo manter uma equipe com bastante qualidade e excelência. Uhum. Hoje minha empresa ela está registrada, eu não trabalho mais com diarista. Uhum. Nós temos 30 funcionários. 30 funcionários. que Desses você tá. 30 é auxiliar, jardineiro, agrônomo e técnico em agricultura. Então, assim, eu consegui montar um time com qualidade. E você oferece também o serviço de automação também Nas irrigações. nas irrigações. Então, tudo que tiver irrigação, jardim vertical ou no chão, a gente consegue colocar automatizado. Mexer no celularzinho, Que display, fica bacana. tudo... Para facilitar ainda mais a vida daquela pessoa. É, porque você chega cansado em casa. O que você mais quer? Tirar o chinelo, sentar e ver seu jardim bonito e ficar ali em descanso. Aí você chega, você vai pegar a mangueira e vai molhar as plantas. É, eu gosto. Para mim é um momento de É um momento. O Eric Johnson era desse jeito. Domingo de manhã ele me ligava, fazia uma chamada de vídeo. Ó, eu tô aqui molhando as plantas. É um Falei, prazer. ele não precisa molhar, já tá irrigação. Não, mas eu gosto. Então, assim, é um prazer. Mas só que isso todo dia. Claro, às vezes você viaja. Isso. E aí no dia que você viajar, seu jardim vai ficar feio. Exatamente. Aí você vai chegar e morreu tudo. Então, assim, é uma coisa mensalmente, manutenção. Aí dentro do seu jardim, a irrigação tem que ser uma coisa diária. Cortar a grama mensalmente, uma vez por mês. Poda, limpeza, uma vez por mês. Então, assim, tem essas etapas após o plantio, sabe? Para dar continuidade também do Para trabalho, dar continuidade, né? para manter o jardim bonito, né? Exato. E me diz uma coisa, como que é cobrado? Você cobra por metro quadrado como um arquiteto cobra do trabalho do projeto e mais as plantas que são aplicadas? Porque a gente sabe que tem plantas hoje que vão de centavos a planta que vão a números... Superintendente. Exatamente. Então, não tem uma regra básica em relação. Quando é projeto, a gente tem uma base de metro. Ah, eu quero só o projeto. Só que tem cliente que, pô, sabe, a gente entra na disputa de não ter que cobrar o projeto. Então a gente já sabe que o cliente quer fechar, ele veio por indicação, ele já conhece o nosso trabalho, ele busca essa qualidade. Então a gente apresenta o projeto juntamente com o orçamento. Então eu não vou falar assim, Sandra, esse orçamento vai custar, esse projeto vai custar R$ 10.000 e mais 30 mil de planta, não sei, o exemplo. Já entra tudo. Já entra tudo, certo? Mas sem embutir projeto. Entendi. É bem real, bem profissional essa transparência com o meu cliente, sabe? Aham, isso é ótimo, porque é uma profissão ainda que gera essa curiosidade, como eu tô te perguntando aqui, porque muitas vezes o jardim, até então, quando eu era criança, eu morava em casa, minha mãe tinha um jardineiro ali do bairro que ela contratava e ele chegava e falava assim, ó, vamos plantar uma grama aqui, a gente põe tal planta ali, e a coisa acontecia meio que organicamente entre o desejo da minha mãe e o que o jardineiro indicava. Com o passar dos anos, a gente começou a ouvir da palavra do paisagismo, do paisagista, do seu trabalho. Ainda é uma profissão que ainda tem muito campo e muita coisa para crescer. Nossa, demais. Culturalmente também. Goiânia, comparando com São Paulo, acho que em tudo, né? Goiânia está um pouco atrasada em relação a isso. E a cultura do goiano, eu vou te dar um exemplo. De 10 clientes que me procuram, acho que se brincar quer o projeto, quer ver, quer estudar, quer planejar. Nos outros já vem sim, querendo planta. E igual fazer uma casa, igual fazer qualquer coisa, precisa de um estudo, precisa de projeto. E hoje o grande problema que eu passo e alguns colegas é o quê? Sua casa está construindo. Aí o paisagismo é a última coisa. Entendi. Eu falo que é a cereja do bolo. E você deixa por último. Aí você já gastou com pedreiro, já gastou com parede, pintura, sofá, geladeira. Você gastou lá 15 mil, 20 mil, 30 mil reais num sofá. Aí, nossa, agora tem o paisagismo. E faz toda a diferença, Aí a pessoa né? pensa que vai ficar barato, que é só ir lá na floricultura e comprar as plantinhas, mas não é. Aí, não, eu gastei meu dinheiro, não tenho dinheiro para fazer agora. O jardim. Por quê? Não fez planejamento. Exato. E qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está começando a planejar, a construir a casa? Ela já planejar tudo junto, ela começa primeiro pelo jardim, já para plantar árvores que vão estar ali, para quando a casa estiver pronta, a árvore já está num tamanho bom. Qual que é essa dica para quem está começando agora? A primeira dica é pesquisar, procurar e estudar o profissional de qualidade. E não só o profissional, quem vai executar.
Porque tem muito profissional bom que fecha uma obra e passa para um terceiro executar, um jardineiro. Uhum. Então, assim, hoje o diferencial da AgroEng é esse. Ela fica tudo ali junto. Eu faço o projeto e minha equipe que vai executar. Por quê? Eu consigo te dar garantia daquele serviço. Se uma planta morrer, enfim, tiver alguma parte técnica, a AgroEng já vai te dar esse suporte. É Então, uma empresa é uma mesmo, empresa. com suas Então, responsabilidades. tem que ter esse estudo, pesquisar bem, sabe? E a partir disso, você começar a planejar tudo que se for construir dentro do projeto, do paisagismo que ele apresentar, sabe? Uhum. Mas é muito importante escolher a pessoa certa, para não ter que refazer, enfim, contratar outro profissional. Eu recebo muito direct, até ligação mesmo no escritório, que a pessoa gastou uma grana com um jardineiro ou um paisagista, não sei, e não gostou, as Uhum. plantas morreram, aí ela quer um milagre. Ou refazer tudo, né? Ou refaz tudo ou não faz. Então, assim, é complicado. Você vai pegar um projeto que está mal feito e tentar recuperar ele, não vai ficar com qualidade. Que fantástico, gente. Leandrinho, foi um prazer recebê-lo aqui, aprender um pouco mais, porque para mim aqui hoje foi uma aula de paisagismo. Falar com um profissional tão qualificado e tão respeitado no mercado. Eu desejo para você ainda mais sucesso aqui na Casa Cor Goiás e em todos os projetos que ainda virão para você. E quem sabe um dia eu também não vou ter um jardim assinado Com pela certeza. AgroEng, vai ser um prazer, viu? Muito obrigada. E você que ainda não segue Leandro Paisagista, corre lá no Instagram, segue e também compartilha aqui o nosso podcast, deixa seu like, manda para os amigos, dá seu feedback para gente e até o próximo episódio do Com a Palavra Você, especial Casa Cor Goiás, aqui no Casa Cash. Até lá. Obrigada, Leandrinho. Obrigado. E só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade de apresentar um pouco mais do meu trabalho, da minha empresa. E fica aguardando o contato de quem quer fazer um jardim bonito, quer busca qualidade. Nos procurar, vai ser muito bem recebido. Obrigada a você. Obrigado. Segue lá e te espero para o próximo episódio. Até lá.